Vem fazer um exercício de autopercepção com o tarô, que dá muito certo e funciona muito quando você já tem um pouquinho de intimidade com as suas percepções, em primeiro lugar, com o seu tarô, com os seus tarôs, e nesse relacionamento com as cartas, que é muito, muito simples. E esse exercício eu adoro, porque ele traz sempre, 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 via de regra, camadas reveladoras, coisa que às vezes você não vai achar em livro nenhum. Aliás, às vezes não, com certeza você não vai achar em livro nenhum. Que consiste simplesmente do seguinte: quando você tiver, e aí nesse caso não vai valer muito para momentos em que você está mais na neutralidade, tá? Porque é um exercício inclusive de autopercepção, como eu falei. Então, provavelmente você nem vai se interessar em fazer isso estando na neutralidade. Quando você estiver num estado emocional um pouco mais intenso, seja para que lado for, ansiedade, uma preocupação com algum assunto específico, raiva, tristeza, um foco muito hiperfoco em algum assunto, em algum tema, né, alguma questão, sei lá, de relacionamento, ou sua, ou da sua vida, algum tema da sua vida muito em foco para você internamente, e você tá com a sua... Você percebe que o seu estado emocional ele tá muito voltado para que pode ser mais de uma coisa, inclusive, mas que o seu estado emocional ele tá muito voltado para aquilo, você vai só embaralhar as cartas, como você normalmente embaralha, se concentrando naquilo que você está sentindo, naquilo que você está experimentando, aquilo que está passando por você. Como eu disse, pode ser qualquer um desses hiperfocos emocionais, vamos chamar assim. E aí, mantendo essa presença com aquilo que você está sentindo, com aquilo que você está experimentando dentro de você, e aí você tira uma carta. E eu fiz esse exercício comigo, como eu disse, é um exercício de autopercepção, dá para fazer em atendimento também, claro, mas eu gosto muito desse exercício como uma forma de desenvolver novas camadas de entendimento sobre as cartas do tarô. Porque o que aconteceu? Me saiu essa rainha de espadas aqui, repare bem nela, poderia ser outro, por acaso eu tava com esse deck que foi o que eu senti de pegar. No fundo do deck, que muitas vezes eu gosto de olhar, ficou uma outra rainha, a rainha de ouros. E aí eu gosto de olhar, às vezes, não é sempre, o que eu chamo de costa do deck. Então aqui eu chamo de fundo do deck, não sei como é que você chama, e aqui eu chamo de costa do deck, que é um jeito só para ficar identificável para mim. Aí eu falei, deixa eu ver o que tem aqui. E aqui tinha um 6 de paus, que nesse deck é assim. Não é um deck convencional nas suas ilustrações, como você pode ver. E aí, imediatamente, a intuição que me veio, porque eu tinha uma boa noção do meu estado emocional, né, no momento em que eu fiz a tiragem. E esse 6 de paus aqui no fundo, ele me deu uma camadinha extra de informação. Mas assim, você não precisa olhar todas essas cartas se você não quiser, tá? Você pode olhar só que você tirou, que vai dar super certo também. O que eu percebi? Considerando que o foco da tiragem era como eu estava me sentindo, e eu sei muito bem como eu estava me sentindo. É por isso que esse exercício é ótimo, porque você tem um grande acesso, uma grande informação sobre como você está se sentindo. Então, a hora que você tira as cartas, elas vêm te mostrar, te confirmar, te expandir algo sobre aquilo que você já sabe que você estava sentindo. Então, você vai enxergar outras camadas de significado na carta. Aí eu peguei essa carta que saiu, a Rainha de Espadas aqui, olhei. Nesse caso, eu senti de trazer as duas, assim. Não necessariamente precisaria ter acontecido isso. Eu poderia ter olhado e falado, ok, tem essa carta aqui no fundo, e não ter achado ela tão protagonista assim. Nesse caso aqui, eu acabei achando. Então, primeiro, a carta que eu tirei, ela veio falar do estado de espírito que eu tava, curtíssima de paciência,
né? Muito incisiva, muito ácida até. Ali já embarcando para um lado de uma certa agressividade, tá tudo aqui. E repara nessa carta, gente. Esse deck, ele é um deck um pouco sombrio, então ele não serve de referência para a gente observar, por exemplo, expressões faciais, porque nele não tem expressão facial alegrinha, fofinha, levinha, tá? Então ele é um deck mais de sombra mesmo. Talvez por isso que eu me senti atraída em fazer essa tiragem com ele. E aí, por outro lado, ainda aqui na minha Rainha de Espadas, uma necessidade interna muito considerável, muito presente, muito clara. Aqui a gente vai falar de clareza também, de colocar limites, né? De delimitar, de meio que murar o meu território, sabe assim? Essa coisa de falar, aqui eu termino e você começa, né? Ou aqui você começa e eu termino. E ter essa delimitação muito clara. E aí, como todo arcano tem seu lado, vamos chamar de lado luz e lado sombra, não sou muito fã dessa colocação, mas para fins de entendimento. Então aqui, toda essa coisa mais sem paciência, né? Precisando de muita clareza, indo ali já pro lado da acidez e da agressividade, de mãozinha dada com uma necessidade muito afirmativa de limites, né? De estabelecer o que funciona para mim, estabelecer até onde eu vou e onde eu acabo e o outro começa e vice-versa, né? Colocar isso aqui é meu, esse espaço é meu, esse território é meu, esse ser sou eu, né? O naipe de espadas todo, de alguma forma, ele fala sobre essa delimitação do eu, né? De formas diferentes. E aí, aproveitando a Rainha de Ouros que saiu aqui no fundo e o 6 de paus que ficou na costa do deck, o que eu entendi com aquele 6 de paus? Uma competição entre esses dois estados do meu ser. Essa figura aqui, da qual eu já falei bastante, versus, olha que interessante a diferença na ilustração, né? Ela ali degustando um sorvete. Como eu disse, esse deck não tem expressão facial fofinha, tá? Então não olhe e pense assim, mas ela tá, sei lá, triste. Não, todas as caras nesse deck são assim, tá? Essa figura aqui que tem tudo isso que eu já falei, versus essa figura aqui que vai muito mais no relacionamento que ela tá tendo, né? No caso aqui é com sorvete. É uma coisa muito mais de degustar mesmo, né? De apreciar, de aproveitar. Não que o naipe de ouros também não seja muito sobre delimitar espaço, porque pode ser sim, tá? A energia de terra é uma energia fixa. É uma energia que você não consegue... Quem é de terra ou convive com gente de signo de terra sabe que a energia de terra é uma energia que muitas vezes você não consegue demovê-la, né? Do lugar que ela se coloca, uma energia muitas vezes de teimosia mesmo. Então tem esse lado também, mas de repente assim, o jeito como ela tá fazendo isso é muito diferente, né? Pelo menos nesse contexto do uso deste deck aqui. Então isso me falou, parece algo simples, mas na verdade não é profundíssimo. E talvez assim, do mesmo jeito que a gente olha com 6 de paus no fim, na costa do deck, e vê essa certa disputa, né? Qual parte da personalidade eu coloco na frente? Essa aqui ou essa aqui, né? Ao mesmo tempo, desculpa, o outro lado da disputa é uma conciliação. Então também pode ser um convite do tarô para conciliar, na medida do possível, estes dois aspectos aqui e um jeito do tarô, de repente, de falar assim, não pesa tanto a mão só aqui. Lembra que também tem esse recurso aqui, que você também é isso, que você também tem isso em você, né? Enfim, e aí dá pra gente aprofundar muito mais, mas é sensacional esse exercício, um exercício de autopercepção para qualquer momento que você esteja com algo mais ressaltado dentro de você e queira uma ajudinha do tarô para desmembrar um pouco mais o que está te acontecendo. Aproveite porque é maravilhoso.